Vamos lá. Este é o relatório anual que nós passamos a entregar para o mercado a partir do ano passado. A primeira edição aconteceu, foi distribuída em dezembro. Estamos começando a fazer isso de novo a partir de agora. O que é esse relatório? É um compilado de tudo que foi falado nos palcos do Diálogos. Então, pensem que ideia bacana, gente. Eu sou suspeito, mas eu gosto, quando a gente tem uma ideia legal, eu gosto de falar. A gente teve, no ano passado, 92 lideranças de comunicação e RH. Nós pegamos todas essas gravações, utilizando uma ferramenta de transcrição da IA, nós fizemos um cruzamento dessas falas, por isso que o capítulo Paraná é um de seis eventos, né, que aconteceram juntarão um só, e a gente construiu os achados da comunicação interna apontando para 2026. Quais seriam essas tendências, as práticas, os desafios, as oportunidades, enfim, são mais de 160 páginas nesse estudo. Convidamos lideranças também para que cada uma conduzisse um desses capítulos. Então, o que o Diego vai falar hoje vai cruzar com uma pessoa que falou, Rafael, do Grupo LX, em São Paulo, que vai falar com alguém que vai participar do evento no Rio, e assim sucessivamente. A gente vai juntando todas essas partes nesses capítulos. E o que eu quero trazer mais como uma ideia inicial do que a gente vai ver muito esse ano, a partir de agora, é o capítulo específico sobre a comunicação interna para o time de operação, que é um grande desafio. Como falar com as pontas? Acho que é um desafio tão grande quanto liderança comunicadora. E uma coisa tem a ver com a outra, né? Faz muito sentido. Primeiro ponto que eu quero reforçar aqui, o que eu vou trazer é uma construção coletiva de 92 lideranças. Não tem nenhuma invenção minha, tá, gente? Eu estou aqui, modestamente, explicando o que foi falado, o que essas pessoas contribuíram nesses encontros. E o que eu achei muito interessante, primeiro cruzamento aqui, a gente tem a tendência de agrupar em grupos que simplificam muito, né? Existe a liderança, existe o pessoal de campo, existe o pessoal de operação, existe o pessoal administrativo. E o que foi trazido, se a gente juntar todos esses esforços e reflexões, é que a liderança precisa ser segmentada. Existe a liderança operacional. Então, esse capítulo do nosso manual fala sobre a liderança operacional e o pessoal da ponta. Tá? Não percam isso para a gente conseguir olhar a síntese desses achados. E aí, vamos lá. Foi muito discutido quais são os canais que mais funcionam, o que realmente é efetivo, aquilo que chega, de fato, até a operação. E, de novo, não é a invenção minha, foi um trabalho coletivo que se chegou como resultado. Que é um fato, não há um canal de comunicação interna que seja único para falar com um time de operação. No passado, a Supera era, por exemplo, parceira do Workplace, e lá o Workplace ele era uma aposta, né, para ter um único canal de comunicação interna na organização como um todo, inclusive com as pontas. Segundo essas lideranças, não é um caminho que se provou até aqui. Então, é curioso, gente. Intranet, TV corporativa são fundamentais, empresas precisam ter, mas também ainda persiste o mural. Às vezes faz sentido. Algumas pessoas que sentaram aqui falaram, ele tem um mural que funciona, complementa mais com o time da operação. Iniciativas como o diálogo diário de segurança, transformar isso também como um canal efetivo para divulgação, super funciona. Outros, áudios, e aí vinha a questão da cultura, né? Áudio funciona no transporte, no ônibus, áudio não pode ser passado no ônibus, tem que passar em outro local, enfim. Mas o que acontece, gente? A gente precisa buscar um mix equilibrado de canais, digitais e analógicos, especialmente para ambientes operacionais com diversidade de perfis e acesso limitado a tecnologias. A gente tem como síntese desse achado. O desafio vai além do canal em si, residindo no como comunicar, adaptando o tom, a linguagem, o conteúdo para cada segmento de público, de forma a torná-lo atraente, relevante e capaz de promover a internalização da mensagem e mudança de comportamento. 2 de 5 desses achados, quando a gente pensa em comunicação com a operação. Olha que interessante, muito se falou também, em alguns momentos, painéis que trouxeram diversidade e inclusão.
E foi falado assim, será que já basta? Será que a gente já conseguiu fazer o letramento nessas organizações? Será que as pessoas da operação, em especial, já entenderam que o mundo mudou e a sociedade ela está mais inclusiva? Vamos lá. Ainda não. O caminho é muito longo, segundo essas lideranças. E a comunicação, ela se prova extremamente necessária para realizar, de fato, uma diversidade e inclusão, especialmente em setores operacionais, aonde, historicamente, é predominantemente masculino. Então, se você percebe ainda resistências na sua empresa, você não está sozinho. Isso foi um cruzamento que a gente conseguiu aprender dessas pessoas que participaram. Então, a crescente presença de segmentos antes marginalizados obrigam, e as empresas estão reagindo a isso, adaptando não apenas suas mensagens, mas também suas infraestruturas e práticas. A síntese disso, qualificando a conversa em torno da cultura de respeito, a comunicação atua como instrumento de letramento e acolhimento, ainda estamos na fase de letramento, segundo a maioria, garantindo que esses valores sejam compartilhados por todo o organograma, incluindo, olha que interessante isso também, alta liderança e também acionistas. Quem tem um trabalho consistente com os acionistas tende a ter um trabalho facilitado por toda a organização. Terceiro aspecto, o foco no diálogo e nas experiências que geram conexão. Talvez você já desconfiasse disso. Segundo a maioria dessas lideranças, de fato, a comunicação escrita é praticamente ineficaz nos dias de hoje. Tá? Não sou eu falando, cruzamento da maioria das pessoas que vieram aqui. Tá? Há, de fato, uma queda significativa do interesse pela leitura, isso a gente sente na sociedade, a gente vê como hábito, e existe uma sobrecarga de informações. Aqui eu faço um corte, eu tenho ficado realmente muito assustado e preocupado quando a gente realiza diagnósticos de comunicação interna, lá numas perguntas iniciais, quando a gente começa o aquecimento, falando com lideranças, com gerentes, com diretores, a gente pergunta como é a forma que você utiliza hoje para buscar informações do mundo, do planeta e tudo mais. Gente, está cada vez mais vindo pelo Instagram. É pelo Instagram. O diretor fala pelo Instagram. O operacional fala pelo Instagram, pelo TikTok. Quem consegue ser informado pelo Instagram, gente? O algoritmo começa a entregar só aquilo que você tem afinidade. Então, é nesse mundo cheio de desafios que a gente tem que fazer uma comunicação interna que funcione. E a gente não pode mudar o comportamento também da forma como a gente absorve e tem os nossos hábitos de conhecimento. Então, qual é o apontamento que se faz aqui? É necessário inverter o foco dos canais para conteúdos e mensagens. Na Supera, nós temos incentivado os nossos clientes a fazer cada vez mais planejamentos editoriais e curadoria do que, de fato, ações de endomarketing, campanhas e tudo mais. O foco é gerar interesse. E ainda, buscando formas criativas de promover o diálogo e experiências que geram conexão, emoção e engajamento real. A síntese desse achado: intervenções lúdicas, webséries, games, encontros temáticos, são exemplos de como transformar mensagens em conversas. Quarto ponto, quase finalizando. Vamos lá. O capítulo qual é? A comunicação interna com o time da operação. Gente, essa complexidade que existe na sua empresa, a gente tem que desistir de lutar para facilitar isso. Segundo o Diálogos, é isso. É isso. A gente precisa ter aí uma gestão adaptativa. A gente precisa fazer um trabalho que se molde à realidade dessas pessoas, que têm turnos, muitas vezes, diferentes do que o nosso. Então, a complexidade, e pensem no caso de vocês, tá? Seja de conteúdo público, cultura, geografia ou ritmo de crescimento, é uma característica inerente e não eliminável do ambiente corporativo. Não dá para mudar. O comunicador deve desenvolver adaptabilidade e flexibilidade para gerir esses desafios, adequando técnicas e processos à realidade cultural de cada ambiente e seus integrantes, sem tentar eliminar o problema. Há um enorme desafio de atenção e de confiança. Aqui também um fato novo para mim, tá? Sempre eu considerei que falar com a comunicação, levar a comunicação até a operação é desafiador, porque é difícil chamar a atenção dessas pessoas. Mas aqui houve um fato novo para mim. É a questão de ganhar atenção e ganhar a confiança. Vai além.
Os ruídos, eles são na velocidade do WhatsApp. Os ruídos tendem a começar na operação e geram insegurança, geram instabilidade. Então, as duas frentes andam juntas. Fazer uma comunicação efetiva para a operação favorece que a gente ganhe a atenção dessas pessoas para o discurso, para as narrativas corporativas e ainda também permitem confiança. E o último, para gerar essa reflexão e entrega, o comunicador. Aqui em especial, gente, aqui acho que é a nossa área, é o nosso quadrado, é onde resiste, né, aquilo que a gente tem para entregar de melhor. O comunicador, ele deve atuar como um curador essencialista. Essa é uma área que vocês têm que se apropriar cada vez mais, segundo os nossos convidados. Em meio à sobrecarga de informações, o papel do profissional de comunicação se assemelha de um curador, o tempo todo um curador. A habilidade de filtrar o que é essencial, olha que interessante, simplificar o complexo, aquele líder que não tem a facilidade de ser compreendido. Aqui existe um espaço para o nosso trabalho. Proteger a organização do ruído, acabamos de falar sobre confiança. Tudo isso é cada vez mais crítico para garantir que as mensagens importantes sejam, de fato, absorvidas. Pessoal, é isso. Um capítulo de tudo aquilo que a gente construiu. Nesse relatório que está disponível para vocês, a gente sempre ilustra com falas das pessoas que estiveram com a gente. Tá? Então, a gente aí também prova, não deixa de ser, não sei se todo mundo já teve acesso aqui, a um relatório de um diagnóstico qualitativo, né? Eu vejo muito valor num relatório como esse, porque a gente não inventa nada, a gente vai cruzando percepções e a gente vai juntando todos esses conhecimentos para construir um único documento que faz um raio-x do que é a comunicação interna no determinado espaço e aponta quais serão os caminhos. Então, fica aqui também mais um segundo convite, caso vocês queiram baixar agora, senão a gente manda depois esse relatório. Eu quero que vocês saibam que a gente está construindo isso aqui também coletivamente, tá? Então, quem participa hoje, quem sobe aqui, quem está aqui presencial, quem está online, com as perguntas, com as interações, tudo isso vocês vão conduzindo para que a gente, de fato, tenha tudo isso materializado num próximo relatório anual, que, mais uma vez, será entregue para o mercado.